Olá, turma! Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, pois hoje, eu desejo a vocês que sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, mais relacionada ao nosso projeto de redação. Isso mesmo, eu vou falar hoje sobre o projeto de redação e também o nosso concurso de redação. Antes de começarmos, a dar as orientações, a falar um pouco mais sobre a redação, eu quero que vocês compreendam melhor sobre o que é a redação. A gente já tem, em todos os vídeos tem trabalhado o que é uma redação, mas é preciso retomar, é preciso que vocês conheçam de fato o que é uma redação. Eu não posso dar continuidade a um projeto sem a gente relembrar o que é uma redação. A redação nada mais é do que o ato de redigir, isto é, o ato de escrever, gente. É produzir, é emitir ideias por meio do código. Esse código é chamado de língua portuguesa. Então, tudo que nós escrevemos e redigimos, a gente produz e emite ideias, através da escrita e através do nosso código, que é a língua portuguesa, que ela é representada, pela a modalidade chamada de escrita. E uma coisa bem interessante que vem aí é, quando escrevemos, elaboramos uma mensagem, utilizando sim um canal de comunicação. Então, esse meio que eu estou passando para vocês agora no momento, de estar explicando a vocês o que é uma redação, é um canal de comunicação que eu estou tendo com vocês e informá-los, do que é uma redação. Então, o objetivo desse canal de comunicação é para facilitar todo o entendimento de vocês que estão lendo. Então, a gente sabe que a redação é um ato de redigir, ou seja, um ato de escrever por meio do código da língua portuguesa, representada pela escrita, pelas letras, pelas frases, pelas palavras, Então, tudo isso faz parte da língua portuguesa e que é necessário, sim, nós estarmos aprendendo, tá? Então, pessoal, antes de começar a explicar as orientações, antes de explicar qualquer coisa que esteja ligada à redação, foi preciso, a gente aprender, a gente relembrar um pouquinho o que é a redação. A gente sabe que a redação ela é fundamental nas nossas vidas. Então, a gente precisa saber o que é. Agora que nós já sabemos, nós já relembramos, na verdade, o ato de redigir, a redação. Agora, eu trouxe para vocês, certo? Eu trouxe para vocês um pequeno videozinho onde vai nos mostrar um pouco mais de uma redação, tá? Estejam atentos, super ligados, prestem bastante atenção, gente. Redação não é um bicho de sete cabeças. É só a gente expor nossas ideias, centralizar, prestar atenção que a gente vai muito além do que é exigido pela norma culta da língua portuguesa, certo? Então, prestem bastante atenção e vamos conhecer um pouco mais de uma redação. Redação não é um bicho de sete cabeças. Ao contrário do que muitos pensam, fazer uma boa redação não é uma tarefa difícil. Você não precisa ser um escritor profissional para gabaritar uma prova de redação. Se alguém perguntar a você qual o segredo para tirar nota máxima na prova de matemática, química ou história, o que você responderia? Provavelmente a resposta seria estudar bastante todo o conteúdo que será cobrado. E por que a prova de redação parece ser tão diferente das outras? É porque existe um engano de que você não sabe qual será o tema da redação para estudá-lo antes, portanto não há muito o que fazer para se preparar. Bom, a verdade é que o estudo para a prova de redação é muito parecido com o estudo de qualquer outra matéria. Você pode não saber qual será o tema no dia da prova, mas sabe exatamente o conteúdo que vai cair. Se não sabe, iremos mostrar agora. O conteúdo é
introdução, desenvolvimento e conclusão. Existem detalhes muito importantes que serão cobrados na sua introdução, detalhes diferentes que serão cobrados no desenvolvimento e detalhes diferentes também que vão ser cobrados somente na conclusão. Então a primeira coisa que você deve fazer é enxergar a sua prova como tendo 3 matérias para estudar: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, pessoal, é difícil? Não é difícil. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é aprender de fato a introdução, desenvolvimento e a conclusão. São os conteúdos básicos, né? E que vão levar, que vão levar esses conteúdos, vão levar por toda a vida de vocês. Então, o que vocês aprenderem hoje, vocês vão estar aprendendo amanhã, futuramente, mais para frente ainda. Então, o básico é só isso. É só saber o que colocarmos na introdução, é só sabermos o que colocarmos no desenvolvimento e é só sabermos o que colocarmos na conclusão. Não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças como vocês pensam. Basta a gente centralizar, basta a gente entender, né, de fato, cada um desses 3 conteúdos aí e partir para o que há de melhor, que é redigir a sua redação. Agora, a redação, a gente vai relembrar um pouquinho, tá? Sobre o que a redação ela é composta. Então, essa redação, ela é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso mesmo. Vocês podem até estar em dúvidas, mas não é bicho de 7 cabeças. E também nós já estudamos o que cada um nos traz na introdução, desenvolvimento e conclusão nos vídeos anteriores. Então, que vocês possam estar revendo também os outros vídeos, tá? Para que abram mais ainda a mente de vocês, porque nos outros vídeos cada vídeo tem sua etapa, tá? Então, essa a gente vai focar mais no que é uma introdução, no que é um desenvolvimento, no que é uma conclusão. Mas para redigirmos uma redação, a gente é preciso aprender toda a sua estrutura, ou seja, é preciso que vocês aprendam as 3 etapas, combinado? Então, vamos lá. Vamos agora entender um pouco mais da introdução. A introdução é um parágrafo de 2 a 3 frases. Turma, preste atenção, é frases. Não estou citando linhas, tá? Então, a introdução, ela é um parágrafo de 2 a 3 frases apenas. Agora, a frase, ela não quer dizer que seja apenas uma linha. Não. As linhas a gente vai estar distribuindo a partir do momento que ela é exigida, tá? A introdução, ela deve conter todas as ideias que serão apresentadas no decorrer do texto. Essas ideias devem estar organizadas de forma simples e que interesse ao leitor. Então, na introdução, a gente vai escrever apenas um parágrafo com 2 a 3 frases, isso dependendo da quantidade de linhas que foi exigida na redação. Mas na introdução a gente só vai apresentar, certo? Ideias que vão ser discutidas no decorrer do texto. A gente pode falar na introdução, gente, o que é o tema. Então, a partir do tema, a gente vai estar escrevendo na introdução. No vídeo anterior, eu dei para vocês algumas frases, algumas palavras, alguns inícios nos quais a gente pode iniciar na introdução. Então, vocês podem também estar revendo o outro vídeo, o vídeo anterior, e podem também estar dando continuidade nessa introdução. Combinado? No desenvolvimento, ele pode conter de 2 a 4 parágrafos. Eu não estou citando linhas, turma. Eu estou me referindo a
parágrafos, tá? Então, eu posso colocar um parágrafo, eu posso colocar 2, eu posso colocar 3 e posso colocar 4. Esses parágrafos vão depender das quantidades de linhas que foi exigida na redação também, certo? O desenvolvimento é justamente o corpo da redação, pessoal. É nele que colocamos nossos argumentos, tomaremos um posicionamento e defenderemos os questionamentos da introdução. Então, na introdução, eu coloco o que é a respeito do tema. No desenvolvimento, eu argumento, certo? Eu coloco uma posição, um posicionamento a respeito do tema, tá? E aí, eu desenvolvo entre 2 a 4 parágrafos. Na conclusão, eu vou, certo, colocar apenas um parágrafo também para a conclusão, mas nesse parágrafo eu coloco de 2 a 3 ou 4 frases. Turma, eu não estou me referindo a linhas, eu estou me referindo a frases, tá? Então, na conclusão, eu defino um único parágrafo contendo de 2 a 3 ou 4 frases. A conclusão, ao contrário do que muitos pensam, não é um lugar de simplesmente repetir o que já foi dito. Ela precisa ser o fechamento que acrescente algo ao texto. Pode ser uma retomada da discussão, mas de uma forma inovadora, que não se limita a repetições. Então, a gente já sabe que na introdução, a gente vai pegar de 2 a 3 frases apenas em um único parágrafo. No desenvolvimento, eu posso distribuir entre de 2 a 4 parágrafos, dependendo das linhas. E na conclusão, já vai ser mais um parágrafo, contendo de 2 a 3 ou 4 frases. E lembrando, gente, a conclusão não é para repetir aquilo que foi dito, tá? Então, a gente fecha com a conclusão, tá? Acrescentando algo para que torne para que de uma forma a gente pode acrescentar algo ao texto de uma forma mais inovadora, que não precise repetir as palavras e nem tampouco as coisas que a gente já foi citado no desenvolvimento e na introdução, certo? Compreendido? Agora eu só vou falar um pouquinho dos parágrafos, tá? Para que vocês entendam que os parágrafos são as estruturas, tá? Que compõem o texto. Eles podem ser longos, médios e curtos. Isso vai depender do tipo de produção textual. Que no caso da redação, ela vai conter de 3 a 4 parágrafos, certo? Então, os parágrafos é aquele espaçozinho. Turma, eu ainda estou recebendo redações que não vêm com os parágrafos, porque vocês não prestam atenção na explicação. Então, os parágrafos é o espaçozinho do dedinho, tá? Então, esse espaço do dedo é o que define o que é o parágrafo, tá? Então, nós já sabemos que na redação a gente já estudou nos vídeos anteriores a estrutura da redação, e aí a gente está relembrando um pouquinho do que é introdução, desenvolvimento e conclusão. E agora lembrando dos parágrafos. É exigido que tenha esses parágrafos em uma redação. Então, aí eu trouxe um pequeno exemplozinho, tá? Do nosso cabeçalho, onde tem que ter o nome da escola, estudante, a série, a turma, o turno, professora e o componente curricular, que é a redação. E aí vocês pulam uma linha, coloca o tema, mas não é o nome tema, é o tema que vai ser discutido na sua redação. Então, o tema da primeira etapa foi um, da segunda etapa foi outro, e esse da terceira etapa já vai ser um novo tema, certo? E aí você começa a colocar a introdução. Observem, turma, o parágrafo, tá? Sempre tem que ter o parágrafo na redação. Então, aqui eu coloquei a introdução, certo? A gente só põe nela o básico,
dizemos do que vamos falar na redação? O desenvolvimento é nele que a gente vai argumentar, discutir o tema da redação. E a gente, por fim, fecha com a conclusão. Ela precisa ser um fechamento que acrescente algo ao texto. Pode ser uma retomada da discussão, mas de uma forma inovadora, que não se limita a repetições. Certo, turma? Compreendido? Não esqueçam de colocar esses parágrafos aqui, onde eu coloquei na introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando que não precisa pular a linha da introdução para o desenvolvimento, nem do desenvolvimento para a conclusão. O que vai definir cada um é exatamente o parágrafo. Combinado, turma? Agora, vejamos que nós aprendemos que é uma redação. Nós também aprendemos a estrutura de uma redação. E nós aprendemos como se faz uma redação. Tudo isso nós aprendemos nos vídeos anteriores, da primeira e da segunda etapa. E redação, o que é uma redação, a gente vem revendo em todas as etapas. Hoje, tá? A gente vai aprender o que é uma redação dissertativa. Hoje já vai ser algo novo. É um conhecimento a mais que vocês terão, certo? Preste atenção. E também vamos aprender o que é uma redação argumentativa. Então, essas duas redações, né, redação dissertativa, redação argumentativa, nós vamos estar aprendendo hoje as duas, certo? Fiquem ligados, anotem as dúvidas de vocês e vamos para uma redação dissertativa. O que é uma redação dissertativa? A redação dissertativa ou texto dissertativo é o tipo de texto que apresenta argumentos e expõe ideias acerca de um tema proposto. A exposição de ideias faz com que um texto seja dissertativo. Então, uma redação dissertativa é o que nós já fizemos, gente, na primeira etapa e na segunda etapa. Nós apresentamos argumentos, vocês puderam colocar algumas ideias, então tudo acerca do tema que foi proposto, que o tema que foi colocado na redação de vocês. Então, essa exposição de ideias, tá? Torna uma redação dissertativa, certo? Agora a gente vai para uma redação argumentativa. O texto argumentativo, ele tem como principais características a representação de um raciocínio, a defesa de um ponto de vista ou o questionamento de uma determinada realidade. O autor utiliza argumentos, fatos e dados que servirão para ajudar a justificar as ideias que ele irá desenvolver. Calma, turma, não é um bicho de sete cabeças. Uma redação dissertativa e uma redação argumentativa, tá? Ela traz uma forma bem simples, ela traz um contexto simples e traz algumas diferenças, mas que resume a uma redação dissertativa argumentativa, tá? Então, o que vocês fizeram até hoje na primeira e na segunda etapa foi uma redação dissertativa, que também não deixa de ser argumentativa porque tem argumentos, tá? Porque inclui algum argumento. Mas, de fato, existe uma pequena diferença entre uma e outra, mas que não interferem na redação, tá? Não se preocupe quanto a isso. Então, agora, a gente vai partir para as orientações. Turma, prestem bastante atenção a essas orientações, tá? Agora chegou o momento de eu orientá-los ao concurso de redação. Como vai ser, tá? Como vai ser essa terceira etapa? Vocês irão redigir uma redação dissertativa, ou seja, uma redação que vocês já vêm fazendo na primeira e na segunda etapa. Não precisam vocês misturarem, não precisa fazer a dissertativa argumentativa, não. Calma, tá?
façam da mesma forma que vocês vêm fazendo na primeira e na segunda etapa, que está correto. Então, redijam a redação dissertativa, contendo no mínimo 20 linhas e no máximo 25 linhas. Não adianta a turma me perguntar depois, tia, pode ser 19, pode ser 26? Não. Tem que ser entre 20 e 25 linhas. Combinado? A redação ela deverá apresentar toda a estrutura estudada. Então, revejam o primeiro vídeo da primeira etapa, o segundo vídeo e esse, se for necessário, repitam mais de uma vez, para que vocês entendam toda a estrutura. E lembrem-se que os conteúdos principais de uma redação é a introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Não será aceito a redação que não estiver dentro dos padrões solicitados. Então, tive sim algumas que me mandaram, tá? Que não estavam nos padrões. Eu dei ok, mas aí ela não, tá? Ela vai valer como pontuação, mas não vai estar, não está sendo aceito pela norma culta da língua portuguesa. Então, está fora dos padrões, tá? Tem que prestar atenção quanto a isso. A redação ela deverá ser escrita antes em um rascunho. Vocês sabem que toda produção de redação tem que ser primeiro no rascunho, turma. No rascunho vocês podem escrever de lápis, de caneta, de qualquer cor, rosa, amarela, verde. O rascunho vocês não vão entregar, vai ficar para vocês. Vocês vão expor as ideias de vocês no rascunho. Depois que vocês fizerem no rascunho, vocês vão transcrever a redação para uma folha de papel pautada, que é aquela folha que tem linhas, ou a folha de caderno mesmo, tá? Precisa fazer em folha de papel pautada. Eu citei porque caso vocês queiram fazer bem bonitinho, mas aí vocês colocam na folha de caderno de vocês sem problema nenhum. Escrever a redação com letra legível. Recebi várias redações com letras que nem eu consegui entender, nem pude corrigi-las. Então, escrevam o máximo de letras para que vocês, até vocês mesmos entendam o que vocês escreverem. Terminou a redação, relê a redação mais de uma vez para ver se vocês entendem, para ver se está com letra legível, bonita, caprichada. Lembrando que toda redação elas não aceitam com decorações. Então, a gente vai seguir, além dessas orientações, as orientações anteriores também, tá? Utilizar a caneta esferográfica preta ou azul. É muito importante que utilizem a caneta preta ou azul. Não me entreguem redação de lápis, turma. Por favor, não me entreguem caneta de lápis, ou preta ou azul. A redação deverá ser entregue por meio de um registro, foto, bem nítida. Turma, redação não se digita, tá? A redação ela não é digitada. Quando vocês forem fazer o Enem, forem fazer outro tipo de prova, de concurso, seja lá do que for, vocês não entregam elas digitadas. Então não adianta eu pedir redação para que vocês digitem essa redação e me entreguem. Não. A redação ela é padrão, ela tem que ser escrita, tá? De caneta preta ou caneta azul. E tem que ser vocês têm que me mostrar essa redação através do registro. Então, a foto ela tem que estar bem nítida para que eu possa corrigir. Tiveram fotos embaçadas que eu não consegui ler nem a primeira palavra. Então, tem que ser bem nítida. Nítida é aquela que a gente pode ver, pode ler, consegue entender, certo? Então, caprichem aí nesse registro. Mais uma vez, oriento vocês a enviar esse registro para o meu WhatsApp privado, não é para o grupo, tá, gente? Para o privado, tá? Então, tá aí, vocês já têm o meu número salvo do WhatsApp, e aí vocês coloquem. Turma, mais uma vez eu peço, prestem atenção nas orientações. Vocês estão me entregando redação sem a descrição. Mesmo que venha com o cabeçalho na redação, vocês têm que ter
tem que colocar essa descrição assim que vocês me mandam a foto. Não é difícil, turma. Tem gente que tá me mandando redação. Tia, minha redação. Puf, manda. Eu não sei quem é. Me mandem a descrição. A descrição é fácil. Tirou a foto, bem lindo e maravilhoso. Abaixo da foto, vocês colocam o nome de vocês, a série e o componente curricular, que é a redação. Não é difícil. Eu até, nas 3 etapas, eu dei os exemplos e vou continuar nessa terceira etapa dando o mesmo exemplo que eu dei na primeira e na segunda etapa. E que muitos alunos não prestaram atenção nesse exemplo e me mandam de forma errada, sem a descrição. Eu não tenho como adivinhar, mesmo com o cabeçalho em cima da redação, é necessário que vocês mandem a descrição para ficar no registro, tá? Então, tá aí um exemplo do celular. Tem um celular aí. Vocês vão tirar a foto do caderno de vocês com uma redação todinha, toda estruturada, direitinho. Tirou a foto. Esse aqui, gente, tá representado pela foto. Esse caderno aqui, com o nome redação no meio, está registrado como se fosse uma foto. Então, você tira essa foto e me envia. Após enviar, você vai digitar o nome do estudante, a série e o componente curricular como se você estivesse me mandando uma mensagem ou uma dúvida. Então, você só escreve isso aqui, digita o nome do estudante, a série, o componente curricular, redação e me envia novamente. Então, primeiro você envia a foto e depois você me envia a descrição, tá? Ok? Combinado? Vamos lá, mais orientações. Na redação, não pode conter erros gramaticais e nem palavras erradas. Turma, recebi muitas redações ainda com palavras erradas. Vocês precisam ficarem atentos a esses erros gramaticais, certo? É muito importante que vocês mesmos procurem no dicionário as palavras, que vocês vejam os próprios erros de vocês. Uma dica que eu dou é reler mais de uma vez a própria redação. E aí você vai encontrar o erro, tá? Na redação não pode ter muitas palavras repetidas. Usar no máximo 3 vezes uma palavra. Isso mesmo, gente. Usem os sinônimos, enriqueça o vocabulário de vocês. Onde nós podemos encontrar os sinônimos? No dicionário. O dicionário é amigo de vocês. Então, estejam com o dicionário do lado de vocês, para que vocês possam estar substituindo as palavras que vocês já repetiram por sinônimos. Isso facilita bastante na hora da sua produção, tá? Na redação não pode conter nomes próprios, nem abreviaturas ou siglas, como eu já tinha dito. Agora, nomes próprios, eu me refiro ao seu nome, o nome do seu colega, o nome da sua mãe, tá? Você pode colocar o nome de algum país, de alguma cidade que esteja relacionada ao tema, você pode estar citando, mas de uma maneira que ela não dê ênfase à redação, ou seja, de uma maneira que não chame a atenção, certo? Vamos lá. Agora a gente vai tratar do concurso de redação. Gente, o concurso de redação é apenas um concurso no qual estimula vocês a participarem, tá? Nada do que nós queira fazer é obrigatório, mas o concurso de redação, ele tem sim um objetivo e esse objetivo é trabalhar as habilidades. Então, quais são essas habilidades que o concurso ele pode nos oferecer? Então, a escrita, a oralidade, a fonologia, a interpretação de texto, a lógica textual, né? Que eu me refiro à coesão e coerência que nós trabalhamos na primeira etapa, no primeiro vídeo, e as estruturas do texto, que a gente vem trabalhando na primeira, na segunda e agora nessa terceira etapa. Então, a redação ela tem um objetivo, né? E o concurso de redação ele também traz um objetivo que
foi o que eu acabei de ler para vocês. E que ele estimula vocês, sim, a participar, né? Estimula vocês a trabalhar, no caso, essas habilidades. Então, é muito importante que vocês estejam participando. Além disso, desde a primeira etapa que eu tinha falado para vocês, que eu estou dando pontuação para quem participar do concurso, certo? Além desse objetivo, né, do objetivo que a redação pode trabalhar, nos traz, né, de trabalhar as habilidades. Além desse objetivo, trabalhar o contexto redação ajudará você, estudante, a se preparar para o futuro. Então, a gente não vai estar participando do concurso apenas por participar. Não, a gente vai estar participando desse concurso para a gente estar nos preparando para o futuro. Então, a gente sabe que a redação leva a gente por todas as séries, por toda a vida, né? Então, ela vai estar, sim, trabalhando, vai estar nos preparando para que a gente tenha aí um conhecimento e possa estar levando por toda a nossa vida. A redação tem um papel muito importante nas nossas vidas, foi o que eu já tinha falado para vocês. A redação nos acompanhará por todas as etapas de nossas vidas. Isso inclui as séries que passamos todos os anos. Então, se não me interesso pela redação esse ano, mas o ano que vem você vai estar trabalhando redação, no próximo ano também, na outra série que vier. Então, na verdade, do terceiro ano até o resto das nossas vidas, a gente vai estar levando conosco a redação. Então, é importante que vocês estejam tendo conhecimento desde cedo, para que vocês não tenham dificuldades no futuro. A redação fará você obter muito sucesso em sua vida. Gente, a redação, como eu já falei para vocês, ela tem o objetivo de trabalhar várias habilidades. Então, quanto mais você praticar a redação, quanto mais você redigir, né, vai estar ajudando você a falar melhor, a escrever melhor, né? Então, ela traz aí vários objetivos que ajudam, na verdade, vocês a obterem muito sucesso na vida de vocês. Quem se prepara desde cedo a redigir a redação como é que eu posso, tem a facilidade, na verdade, de falar melhor, de se expor melhor, tá? De escrever melhor. Então, ela tem aí seus objetivos que não são em vão, tá? Não desperdicem, por favor. É isso aí, pessoal. Participem do concurso de redação da terceira etapa. Estou aguardando as redações de vocês no meu WhatsApp privado. Escrevam, assistam a todos os vídeos de todas as etapas que vai ajudar vocês a fazer a melhor redação e a ganhar esse concurso. Agora vamos para o nosso tema da redação, tá? Fiquem atentos, se preparem. Não é difícil esse tema. Eu escolhi esse tema e escolhi para ser o último, porque é o mais fácil de todos. E aí, o nosso tema é gratidão, uma virtude a ser ensinada. Esse é o tema que vocês vão trabalhar na terceira etapa de redação e vai definir quem é o ganhador do concurso de redação. Caprichem, sigam as orientações e boa sorte. Beijinhos, fiquem com Deus e até a nossa próxima etapa, na verdade. Tô brincando, pessoal, não tem próxima etapa, mas